Eu vou começar rapidamente aqui me apresentando e dizendo que vocês podem ficar super à vontade aqui para fazer as interações via mensagem e também via microfone também. A gente está liberado aqui para a gente fazer um bate-papo e trocar muitas ideias aqui. Vamos lá, eu vou começar contando um pouquinho aqui da minha história para vocês, tá? Rapidamente. Bom, meu nome é Milena Fório, atualmente eu sou superintendente jurídica na B3, cuido da parte de produtos não regulados, market data, toda a parte de inovação, concorrencial e contratos de produtos. Tenho um enfoque bastante grande em novos negócios e em negócios de dados, não só na B3, mas em outras vidas pregressas aqui. Então, trabalhei também no mercado financeiro na parte de transformação digital e em escritório de advocacia voltado para direito digital e proteção de dados. Sou mestre em Direito Político e Econômico, também com o tema relacionado a sigilo bancário, privacidade e proteção de dados. Então, a ideia é trocar um pouquinho aqui de experiência com vocês, além de estar aí na coliderança do que a gente chama de programa de privacidade e proteção de dados lá da B3, junto com o DPO e o time de proteção de dados. Eu sempre gosto de começar falando de governança de privacidade e de LGPD, falando um pouco que a gente está tratando de um tema que é a privacidade, que ele está concatenado com diversos outros temas dentro das corporações, dentro das companhias. Então, não dá para falar de privacidade sozinho, e, ao mesmo tempo, também não dá para a gente achar que privacidade não está segurando alguns outros grandes temas da companhia. Em especial, a gente pode aqui falar de integridade, a gente pode falar de confiança, a gente pode falar de reputação, de risco de imagem, a gente pode também falar de lucro, da marca e do nome da empresa. Então, acho que a gente está num momento em que esse tema de privacidade e proteção de dados, ele ganhou muita sinergia, ele ganhou muita evolução, ele ganhou muita aplicação, não só em função das questões relacionadas a incidentes, a crimes cibernéticos, a ataques, a ransomwares, a toda essa questão de impacto via incidentes, mas também por conta de todo um aumento da necessidade de governança e de ESG. Então, quando a gente também está falando de ESG, quando a gente também está falando de boas práticas, olhando para o social, a gente também está falando de proteção de dados. E é isso um pouco do que é o viés aqui quando a gente fala em governança em privacidade. E aí a gente vai olhar um pouco, não só para a LGPD, e obviamente ela é o pano de fundo de toda esse arcabouço aqui, mas a gente também vai falar bastante de outras práticas de governança, tá? E de outras metodologias e de outras legislações que precisam aqui, de alguma forma, ter a sua observância, o seu compliance, o seu cuidado para que uma governança de privacidade esteja completa dentro de uma organização. E aí, eu sempre trago aqui, começo o nosso papo falando das principais perguntas e respostas aqui sobre a LGPD. Acho que todo mundo que está aqui tem algum tipo de interesse pelo tema, então deve ter familiaridade com esses temas, mas é sempre bom lembrar que aqui o que a gente está tendo como nosso principal objeto de proteção. Quando a gente está falando de governança e privacidade, a gente está protegendo alguma coisa relacionada à privacidade, e no caso aqui a gente está protegendo os dados pessoais sensíveis, e como eu disse, para além da LGPD, a gente está protegendo qualquer dado ou qualquer informação. E vale dizer também que, por conta dessa grande fortaleza que a LGPD se tornou, a atenção das empresas se voltaram muito para dados pessoais e dados pessoais sensíveis.
Entretanto, a gente tem uma gama de outras informações que elas também são importantes e que elas também têm uma relevância, principalmente quando a gente está falando de segredo de negócio, de informações confidenciais dentro da empresa e que não estão necessariamente dentro do arcabouço do guarda-chuva de dados pessoais e dados pessoais sensíveis. A gente está falando de dados físicos e dados digitais. Isso, para a governança em privacidade, é relevante, porque quando a gente tem informações ainda em condições físicas, elas dependem de estratégias diferentes de governança de dados e de diversos controles do que os dados em sistemas estruturados, em plataformas digitais. A gente está falando aqui de dados de consumidores, empregados, prestadores, ou seja, eu não estou falando aqui só dados dos meus clientes ou só dados dos meus consumidores, eu estou falando também dos dados dos meus empregados, dos meus prestadores de serviço, do meu conselho, das pessoas todas que de alguma forma interagem, as pessoas físicas interagem ali dentro da organização. O tema se aplica não só a PJ, mas também a PFs que tratam dados, mas naturalmente a gente tem o tema muito mais voltado dentro de empresas, dentro de pessoas jurídicas. O setor público também está abarcado aqui dentro da necessidade de proteção e de governança de privacidade, e a gente tem o efeito da nossa legislação não só nas empresas que estão sediadas no Brasil, mas em empresas que estão fora, mas de alguma forma disponibilizam os seus serviços e os seus produtos aqui em território nacional. Tá? Para a gente falar de governança de privacidade, a gente precisa entender um pouco quais são os princípios que essa legislação e esse tema nos traz. E aí vocês vão ver que dentro das práticas de governança e dentro de tudo que a gente constrói nesse sistema de governança corporativa, os princípios precisam estar muito bem embasados e muito bem refletidos dentro de todo esse arcabouço. Tem alguns princípios que eles acabam tendo uma prevalência, até porque eles não são só princípios da LGPD, mas eles também são princípios do modelo e de uma metodologia de governança corporativa. Então, é o caso, por exemplo, da transparência, é o caso, por exemplo, da responsabilização e da prestação de contas. Então, esses são princípios que eles não são só previstos na LGPD, eles também percorrem todo um sistema de governança corporativa. Outros já são mais específicos dentro do ambiente de proteção de dados. Então, quando a gente fala, por exemplo, de finalidade, então que os dados eles só podem ser tratados para finalidades lícitas específicas, então são finalidades determinadas. Quando eu falo, por exemplo, que eu tenho que ter qualidade dos dados, então que os dados têm que estar exatos, têm que estar atualizados. Quando eu falo de necessidade, de utilização dos dados estritamente necessários para aquela finalidade, relacionado muito também ao que a gente chama de princípio de minimização dos dados, ou seja, eu não posso usar dados para além daqueles estritamente necessários para eu atingir aquela finalidade adjacente ao tratamento de dados pessoais. E, além disso, a gente tem outros também que impactam outras questões, como não discriminação. Então, a gente não tem, não deve ou precisa observar a utilização para fins lícitos e para fins não discriminatórios. Aqui, a gente conversa muito com algo que a gente vai falar provavelmente no nosso terceiro encontro, que é o tema de ética e inteligência artificial. É o tema em que como que a utilização cada vez mais intensa de tratamento de dados e também de inteligência artificial traz uma preocupação que precisa, de alguma forma, ser acomodada em relação à discriminação do uso desses dados pelos algoritmos e como que a gente constrói uma governança para, de alguma forma, observar isso, mitigar isso, direcionar e monitorar esse tipo de situação. Tá?
Além disso, ainda a gente tem, né, adequação, então os tratamentos têm que ser adequados às finalidades, e toda aí uma questão de preservação dos direitos dos titulares e de evitar danos aos titulares e as medidas aí técnicas e administrativas de proteção dos dados. Então, quando a gente pega esses 10 princípios da LGPD que estão claramente dispostos na legislação, a gente observa que eles têm que ser base de um programa de proteção de dados e também de um programa de governança corporativa. Tá? Então, esses desafios vão nos trazer a algumas atividades que vão ser necessárias como base aqui para a gente começar a tratar do tema de privacidade e de governança de privacidade dentro de um ambiente aí das corporações. A primeira coisa que eu costumo dizer é que não dá para falar de privacidade e proteção de dados sem falar em multidisciplinariedade. E também não dá para falar em governança sem falar em multidisciplinariedade. Tá? Então, não vai tá, para a gente resolver o tema ou minimamente direcionar o assunto dentro de uma corporação se a gente deixar o assunto a cargo de uma única área. Então, o jurídico não vai conseguir resolver todas as questões, a área de segurança da informação também não, a área de governança de dados também não, o compliance também não e a área de tecnologia também não. Nós vamos ter que trabalhar aqui numa equipe multidisciplinar em que as competências, as atribuições e os conhecimentos se multipliquem para que a gente percorra o tema da privacidade e da governança. E o passo inicial, depois de todo aquele processo de adequação à LGPD e tal, é que a gente tenha, né, como resultado de tudo isso, um framework de privacidade. A gente precisa entender aqui qual é o caminho que eu tenho, que eu quero proteger, o que eu quero proteger, como que eu quero proteger, e até onde eu vou fazer esses esforços para chegar a essa proteção. E, sem dúvida, isso passa por desenvolver controles técnicos e organizacionais efetivos. Então, aqui, não, de novo, né, não vai dar para deixar só a cargo de tecnologia para criar controles em sistemas, não vai dar para deixar a cargo de segurança da informação e de governança de dados para criar controles técnicos, a gente vai precisar também de um arcabouço organizacional aqui, em termos de políticas, de normas, de medidas, de práticas, de estruturas que possam acompanhar todo esse desenvolvimento e assegurar essa situação. Tem um desafio importante aqui quando a gente fala do tema, que é eu faço tudo isso dentro da minha casa, mas eu tenho sempre, ou na grande maioria das vezes, processamento de dados em terceiros. Então, tem muito fornecedor, tem muito cliente, e agora, em tempos de APIs, que de alguma forma se relacionam com os dados das empresas. Então, eu preciso também olhar não só para dentro da minha casinha, para dentro da minha estrutura, mas também para todas as portas de entrada e saída dessa minha estrutura, para a gente entender o quanto que eu preciso ter controles e também normas políticas que abarquem essas entradas e saídas, porque não adianta muito eu ter um alto nível de proteção, de governança, de cuidado, de controle com os dados enquanto eles estão no meu ambiente, e a partir do momento que eles saem do meu ambiente, eu não tenho nenhum tipo de controle de prática e de segurança para esses dados que, no final do dia, são meus. Uma dos princípios, como a gente viu, tanto de governança quanto de proteção de dados, é o accountability, é a prestação de contas. Então, todo o mapeamento, todo o documentário, todo o compêndio que ocorre dentro do programa de privacidade, de proteção de dados, ele precisa ficar muito bem armazenado para ele poder contar uma história. Eu costumo dizer que em tempos em que privacidade e proteção de dados
tem uma velocidade de mudança muito grande e um nível de ataque alto, o melhor que você tem a fazer é ter uma boa história para contar. E essa história ela precisa começar muito antes daquele momento que você está no presente e terminar um pouco depois daquele momento que você está. E aqui eu vou chamar a atenção para a resolução publicada nos últimos dias pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados sobre dosiometria da pena. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler a resolução, mas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados publicou recentemente uma resolução em que ela traz os critérios, os fundamentos em que ela vai se basear para fazer a dosiometria, para fazer a aplicação das penas previstas na LGPD. E aí a gente tem na LGPD desde penas de multa até penas de interrupção do banco de dados, interrupção das atividades de tratamento de dados, seja ela parcial ou total, exclusão de dados. Então, tem uma série de penalidades ali previstas na LGPD que essa resolução vem trazer o detalhamento de em que medida vai ser aplicada. E a resolução, ela traz algo bastante interessante, que são itens ou situações que são agravantes da pena e situações que são atenuantes da pena. E ficou muito claro na leitura da resolução que um grande item para você ter uma boa história e para você ter uma pena atenuada e também uma aplicação de penalidade mais leve, são todas as medidas e as práticas de governança que você deve usar, as melhores práticas, as boas práticas de governança e de privacidade. Mas também tem um outro item que é muito relevante para que você tenha uma dosiometria mais leve da pena, que é justamente, ou um atenuante da pena, que é justamente o que você pode fazer pós algum tipo de descumprimento, pós algum tipo de incidente, pós algum tipo de infração à legislação, para mitigar eventuais danos que possam ser causados ou que já foram causados. Então, aqui, claramente, a gente vai precisar ter uma boa história para contar no passado, no presente e também no futuro. Então, o quanto eu já estou preparado para, caso aconteça alguma situação, caso eu tenha algum dano para algum dos titulares dos dados que eu trato, como que eu utilizo de medidas para evitar que esse dano se alastre, para minimizar esse prejuízo para o titular. Então, de fato, é algo que vai contribuir muito para a sua pena ser mais leve e para você ter uma história melhor e uma accountability melhor aqui, tá? Tudo isso que eu estou falando e que eu vou falar depende essencialmente de um direcionador de mudança de cultura para toda empresa. A gente vem de muitos e muitos e muitos anos em que a lógica, o mindset das organizações era guardar tudo para sempre. Seja porque eu vou precisar, seja porque eu quero me defender, seja porque eu não tenho uma política de retenção e descarte das informações. Então, a gente vem de um mindset de guardar tudo para sempre. Entretanto, o que a LGPD pede para a gente e outras normas relacionadas à proteção de dados desde lá da época do Marco Civil da Internet de 2014? Que eu guarde apenas o que é necessário pelo tempo em que eu tenho uma base legal para tratar aquele dado. Então, eu preciso mudar esse mindset. Eu não vou mais guardar tudo para sempre. Eu vou excluir dados, eu vou apagar informações. O que eu vou fazer é guardar só o que eu preciso, e aí, de novo, o princípio aqui da minimização, só o que eu preciso pelo tempo em que eu tenho uma finalidade e pelo tempo em que eu tenho uma base legal para aquela minha finalidade. Então, isso precisa estar na cabeça de todo mundo dentro da organização, e não só do time de privacidade, do time de proteção de dados, do jurídico, né? E é muito importante aqui o engajamento da alta liderança. Se eu tenho uma alta liderança engajada no tema, que fala do tema, que aprova
esse tipo de mudança de mindset, que se preocupa com a questão, eu tenho uma facilidade muito maior e muito mais rapidez e agilidade para disseminar uma cultura de privacidade e proteção de dados dentro da minha empresa. Se eu tenho uma alta liderança que não engaja, que não dá atenção ao tema e que não muda esse mindset de que agora teremos dados e documentos que vão desaparecer, que vão ser excluídos, eu tenho uma dificuldade muito maior. Tá? Então, sem dúvida, a mudança de mindset precisa do engajamento da alta liderança. Todos essas mudanças, essas necessidades, elas concorrem com os demais projetos da empresa. Então, eu não parei de ganhar dinheiro, eu não parei de fazer produto, eu não parei de vender serviço, porque agora eu tenho que olhar para a privacidade e proteção de dados. Então, sem dúvida, é um desafio eu concorrer com esses demais temas. E uma das bases, vamos dizer assim, de tudo que a gente vai construir nessa governança de privacidade são os mapas de inventários e fluxos de dados específicos de cada processo de negócio. É muito comum a gente ver times e empresas que querem já estar no nível de criar políticas, criar normas, criar comitês, criar uma série de outras estruturas, sem antes conhecer os seus dados, saber quais são os seus fluxos de dados e fazer o mapeamento desses dados para futuro enquadramento. Se eu não sei onde os meus dados estão, para que eles servem, onde é que eles entram, de onde eles saem, por quanto eles passam, com qual objetivo, com qual base legal, vai ser muito difícil eu construir qualquer coisa para além disso. Eu não vou conseguir construir uma política, eu não vou conseguir construir controles tecnológicos, eu não vou conseguir atender os meus titulares, eu não vou conseguir, de alguma forma, criar um framework de privacidade. Então, e não é à toa que este é o item 1, a etapa primeira de qualquer programa e projeto de adequação de LGPD lá atrás. Não dá para partir de outras questões. E aqui são os nossos pontos-chave. A primeira que eu acabei de falar, precisamos descobrir os dados. A segunda, vamos criar este mindset de governança e de conformidade. Vamos ter uma estratégia de privacidade com todos os controles e políticas e normas possíveis. Temos que pensar em remediações imediatas. Então, se acontecer, o que eu vou fazer? E, por fim, não dá para construir tudo isso sem minimamente uma capacidade tecnológica e organizacional aqui. E aí, esta capacidade, ela vai depender muito também do perfil, da quantidade de dados, da sensibilidade do dado, do tipo de negócio que a empresa tem. Não é necessário que eu tenha diversas ferramentas, diversos comitês, diversas normas, diversas políticas, se eu tiver uma quantidade de tratamento de dados muito pequena e uma sensibilidade muito pequena para os dados. Então, aqui a gente também tem que ser proporcional ao risco, né, que a gente está tratando. E uma das coisas que eu vou falar bastante aqui com vocês é sobre o conceito de governança adaptativa. Porque, às vezes, eu também não preciso aplicar todos os meus controles, todas as minhas regras, todos os meus sistemas no mesmo nível e da mesma forma para todos os meus processos e os meus fluxos. Tem coisas que vão ser muito mais simples e que vão demandar muito menos cuidados do que outros processos, do que outros fluxos. E aí, de novo, a gente volta na conversa sobre ponto de partida, descoberta de dados. E essa governança ela vai se adaptando a isso. Então, eu posso montar uma governança para determinados fluxos, outra governança para outros fluxos, uma terceira para o terceiro grupo de fluxos, e assim gradativamente. Não necessariamente eu vou ter o mesmo nível de controle de governança de sistemas de monitoramento para todos os meus fluxos. E o que
que é governança, que a gente está falando desde aqui do começo da nossa conversa, tá? Governança é algo que vem lá, né, desde o século XII, a gente vai ouvir muito falar de governança desde a Companhia das Índias, então há bastante tempo temos, assim, sementes de governança, mas é um tema que ganhou muito mais força e muito mais ênfase a partir dos anos 80 e 90, em especial no mercado de capitais, em que a gente passa a ter a necessidade de ter um sistema de acompanhamento, de monitoramento, de direcionamento das empresas, porque elas passam a ter acionistas, elas passam a ter diversos sócios, elas passam a ter, inclusive, as questões de capital aberto, e aí, portanto, eu já não tenho mais só aquela figura do sócio que é o diretor e que é quem gere a empresa. Eu passo a ter a distinção dessas figuras. Então, de um lado, eu tenho os sócios, os acionistas, de outro lado, eu tenho os diretores, os gestores, quem realmente, os executivos, quem executa as atividades. E para eu ter essa execução das atividades, olhando os interesses dos stakeholders, em especial reguladores, sócios, acionistas, eu preciso ter um sistema que governe tudo isso, que monitore tudo isso. E esse sistema é a governança. Tá? Lá atrás, governança corporativa, e ela vai acabar se disseminando em múltiplas expressões, em múltiplas formas. E aí até trouxe uma referência aí para vocês de um artigo do professor Orlando Vilas Boas, que fala governança em suas múltiplas formas de expressão, que vai retratar o quanto espalhado esse tema está dentro da companhia, dentro das organizações, e o quanto que determinadas regras, determinadas relações vão ser importantes para que eu tenha esse contexto de ter um conjunto de mecanismos complexo aí de interações. Tá? Entre os nossos diversos integrantes, então tem uma multiplicidade aqui de atores nesse ecossistema, e com a finalidade aqui de produzir regras elaboradas coletivamente. Então, eu não tenho aqui, né, num processo de governança, eu não tenho uma regra imposta por alguém, eu tenho uma regra que nasce dentro daquela estrutura de múltiplos atores e do conjunto de mecanismos de interação complexa. Então, é uma dinâmica complexa, é uma dinâmica transformadora, e é por isso que também nasce esse conceito de governança adaptativa, em que a gente vai mudando e que a gente vai colocando determinados controles e sistemas de acordo com o que a gente tem dentro de cada um dos fluxos, de cada um dos processos. Tá? E os 4 pilares principais de governança são transparência, muito parecido com o que a gente vê lá em LGPD. Então, assim, basicamente, transparência é comunicar além do mínimo. Então, tem mínimo que eu posso falar. Eu quero ser mais transparente, eu comunico além. Eu conto mais, eu falo mais. Tá? E isso aqui, quando a gente está falando de privacidade e proteção de dados, eu vejo uma confusão com a base legal do consentimento. Porque muitas vezes a gente fala o seguinte, né? Eu tenho que avisar o titular. Quando a gente fala em avisar o titular, a gente está falando em transparência. Quando a gente fala em autorizar, em pedir para o titular ter um ato de vontade para me conceder a possibilidade de tratar os dados, eu estou falando de consentimento. E muitas das vezes, o que as empresas têm feito? Elas têm, em nome da transparência, partido para uma base legal de consentimento. E não é bem exatamente o que a lei diz. O que a gente quer aqui é uma das 10 bases legais, seja ela qual for, sendo o consentimento uma delas, mas seja qual delas for, eu quero transparência. Seja por conta de ter um nível de governança adequado, seja por conta de LGPD. Então, eu vou escolher a minha base legal, que pode não ser o consentimento. Então, pode ser que eu tenha uma obrigação regulatória para tratar aquele dado, eu tenha um legítimo interesse, eu tenha um amparo contratual, mas, independente daquilo, eu vou precisar agir com transparência. Eu vou precisar comunicar
avisar, informar o titular de tudo que está acontecendo, para além do mínimo. Então, não adianta só dizer, olha, eu tenho dados seus e trato. Eu preciso dizer, eu tenho dados seus, eu trato para tais finalidades, com tais bases legais, compartilho com tais pessoas, dentro de uma tal estrutura que tem os seguintes controles e as seguintes proteções. E se você quiser exercer qualquer um dos seus direitos, você tem este caminho para ser atendido. Então, minimamente, eu preciso muito mais além do que só o que a gente tem visto também dentro do modelo de direito dos titulares, que me parece que ainda não atingiu um grau adequado de governança. Tá? Quando eu tenho um modelo de atendimento de direitos titulares em que eu tenho respostas muito aglutinadas, amplas, que não dão um nível mínimo de detalhamento daquela situação para o titular, eu tenho um impacto aqui em governança de privacidade. Tá? Outros princípios de governança, prestação de contas, accountability. Então, assim, é muito importante que a gente tenha um mapa de tudo, o histórico, um compêndio, um lugar em que eu armazene tudo que foi feito, como é feito, o que está num plano de ação, o que vai ser feito, de forma que eu consiga prestar contas a qualquer momento. Dentro de governança, eu tenho equilíbrio entre os poderes, então aqui eu vou olhar para vários dos interesses, e na privacidade e proteção de dados não é diferente. Eu tenho vários agentes ali, eu preciso equilibrar isso, preciso equilibrar os interesses do titular com as necessidades da empresa, com os interesses da sociedade, com o bem público. Então, de alguma forma, eu tenho também isso em proteção de dados. E eu tenho tomada de decisão, que é o princípio básico da governança. Então, eu preciso tomar uma decisão justa, uma decisão equânime, uma decisão que compatibilize todos esses interesses, tá? Quando a gente trata de governança de privacidade, são 3 grandes pilares aqui que são, de alguma forma, em conjunto para suportar o termo. Tá? O pilar de governança corporativa, que aí eu estou falando da organização, da repartição corporativa de poderes, de antecipar riscos, de mitigar responsabilidades dos administradores, que aí não é essencialmente para o tema de privacidade e proteção de dados, mas para qualquer tema dentro de uma organização. Ela sensibiliza os stakeholders, os clientes, os fornecedores, os reguladores, os acionistas. Então, todos os stakeholders desse meu processo estão sensibilizados com esse modelo de governança corporativa, que desdobra no modelo de governança em privacidade, onde eu vou olhar aspectos jurídicos e regulatórios relacionados à proteção de dados, eu vou atender os princípios legais e é uma estratégia de organização para gerar valor para a companhia, olhando para a privacidade e proteção de dados, e eu vou tratar de dados pessoais. E um terceiro, em que eu tenho governança em dados, em que, de alguma forma, eu extrapolo dados pessoais, e daí eu olho para todos os dados da companhia. Eu tenho um exercício de autoridade e controle sobre os ativos, então eu planejo quem que vai acessar esse dado, monitoro isso, executo isso, governo o dado dentro desses fluxos e aplico controles e mecanismos de acordo com esses fluxos. Gerencio tudo isso dentro de um sistema de tomada de decisão necessário para atender às finalidades e às necessidades da empresa. Tá? Bom, governança corporativa é basicamente boas práticas convertem princípios básicos em recomendações objetivas. Então, como eu falei, a gente parte de princípios e transforma isso em recomendações objetivas. Então, eu vou transformar em processos, em procedimentos, em normas, em fluxos, em atividades, em mindset de pessoas. Então, a governança ela faz isso. Ela pega princípios e transforma em recomendações objetivas. Vou transformar isso em comitês, em processos de avaliação, em assessments, e uma série de mecanismos para eu tangibilizar isso de forma mais objetiva. Enquanto o compliance busca garantir que a organização esteja dentro da ética e das normas vigentes, a governança corporativa procura manter
o alinhamento entre os interesses dos diversos stakeholders aqui, executivos, acionistas, mercado, sociedade e etc. Tá? Não dá para falar de governança LGPD sem falar do artigo 50 da LGPD. Então, no artigo 50, a lei vai trazer a necessidade de formular regras de boas práticas de governança que estabeleçam as condições de organização, regime de funcionamento, os procedimentos, incluindo as reclamações e petições dos titulares, as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos, ações educativas, mecanismos de supervisão e mitigação de risco e outros aspectos. Então, quando a gente lê essa parte que eu grifei aí do artigo, a gente pode pegar cada pedacinho dele e desmembrar em um pilar, vamos dizer assim, um tronco em que diversas ações vão ser necessárias. Então, vamos lá, condições de organização. Então, como que eu vou organizar o tema dentro da empresa? Eu vou ter um programa para isso, eu vou ter um comitê, quem são os responsáveis, quem toca isso, quem organiza esse tipo de tema dentro da empresa. Qual é o regime de funcionamento disso? Quais são os procedimentos que eu tenho relacionado a tratamento de dados pessoais? Como que eu faço o atendimento de reclamações e petições dos titulares? Quais são as normas de segurança? Tanto uma parte de segurança para eu cuidar, tem toda a parte técnica para eu cuidar. Então, a gente tem ali a possibilidade de desmembrar essa parte que eu grifei do artigo e construir o nosso programa de governança corporativa e privacidade em vários capítulos aqui. E a lei ainda vem no parágrafo 1º e relaciona alguns itens que ela acha que são importantes. Tá? Sempre, e de novo, falando o seguinte, olha, lembra dos princípios que estão lá, né, no começo da norma, no artigo 6º, você precisa trazer eles para cá, observe lá e traga eles para cá. E aí, você também pode fazer algo que eu acabei de dizer, que é adaptativo. Observa a sua estrutura, a sua escala, o volume das suas operações, a sensibilidade dos dados, a probabilidade e a gravidade dos danos. Então, observando tudo isso, você vai criar algumas coisas que eu já antecipo que devem ter um olhar atento aqui. Então, o programa de governança em privacidade, que vai ter, no mínimo, e aí o parágrafo 2º vai trazer o que, no mínimo, esse programa vai precisar ter. Então, comprometimento do controlador em adotar processos e políticas internas, conjunto de dados pessoais que estejam ao seu controle, todo esse conjunto precisa estar sujeito a esse programa, de modo que se realizou a completa coleta, adaptação à estrutura, ao volume, às atividades, salvaguardas adequadas nos processos de avaliação sistêmica, relação de confiança com o titular por meio de uma atuação transparente, esteja integrado na estrutura geral de governança, então, o que eu acabei de mostrar para vocês, dentro de um sistema de governança corporativa, você tem que ter esse braço integrado aí de governança de privacidade na governança total, até porque a governança corporativa ela já vai ter mecanismos de supervisão internos e externos. Então, lá eu já tenho, eventualmente, né, comitês de riscos, comitês de segurança da informação, comitê de auditoria, conselho fiscal, conselho de administração. Eu tenho uma série de órgãos dentro dessa minha governança corporativa que podem ser aproveitados e que também, de alguma forma, olham para esse tema do programa de governança em privacidade. E, sem dúvida, tem que ser algo atualizado constantemente. Eu costumo dizer, e até acho que tem um slide aí meio que final da aula, em que isso aqui é uma jornada. A gente vai ter um processo adaptativo, a gente vai passar por várias versões. Então, não imaginem que eu vou construir uma política de privacidade na minha empresa. Não, você vai construir a V1, a V2, a V3, a V5, a V10. E não é porque a V1 está errada. É porque você descobriu novas coisas, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados deu novos direcionamentos, o contexto mudou,
Tá? Então, assim, é algo muito, muito, muito dinâmico. Tá? Não dá para imaginar que a gente vai construir uma vez, não vai mais olhar aquilo e aquilo vai se perpetuar. Até porque a gente está falando de tratamento de dados, que é algo que ocorre todo dia, toda hora. Tá? E que muda. Então, a gente acaba de mapear uma área, se a gente for remapear aquela área, a gente já descobre coisa nova. É muito rápido esse tipo de alteração. E isso precisa, né, de alguma forma, impactar. É claro, né? Pô, Milena, mas não dá para ficar mapeando para sempre, whatever, todo tal. Óbvio. Cria uma premissa, cria modelos em que você consiga mapear se as mudanças foram relevantes, cria uma periodicidade, aqui busca critérios que possam dizer, olha, eu mantenho atualizado, eu tenho mecanismos de atualização, de revisão e tal, sem que seja algo insano e que eu não consiga dar conta. Né? Então, isso pode ser feito como? Olha, eu mapeio aqui as minhas áreas a cada 2, 3 anos. Pode ser feito como? Uma das coisas que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu gosto muito, que é o que eu chamo de Private Champions, que são pessoas em cada área, que são treinadas para levantar a mão e falar, teve uma mudança considerável aqui nos meus processos, que altera consideravelmente meu tratamento de dados. Tem sistema que faz isso, que vai fazendo esse monitoramento. Então, assim, tem algumas ferramentas que podem nos ajudar nessa manutenção sem a gente ficar completamente maluco com essa atualização. Tá? Bom, os controladores e operadores, individualmente ou por meio de associações, devem estabelecer as boas práticas de governança. As condições da organização, o regime de governança e os procedimentos. Exatamente aqui foi o que eu fiz ao desmembrar o artigo 50 naquelas palavrinhas. Tá? E também a gente pode olhar para isso como itens importantes dos nossos anexos de proteção de dados nos nossos contratos. Por quê? Porque aquilo que eu disse, não adianta eu ter um nível de governança interno muito robusto, muito bonito, muito lindo, e a hora que meu dado sai daqui, ou eu recebo dados de um jeito completamente bagunçado, ilegal e etc. Tá? Então, uma das recomendações aqui é que a gente pegue esses itens que estão ali no material e coloque eles. Então, assim, o meu anexo de proteção de dados com os meus fornecedores, com os meus clientes, ele vai falar sobre as reclamações e petições dos titulares, ele vai falar sobre normas de segurança e padrões técnicos, ele vai falar sobre as obrigações específicas de cada uma das partes, sobre os mecanismos internos de supervisão e mitigação de risco. Então, assim, eu posso fazer auditoria, eu não posso, como é que eu audito, como é que você me presta contas, tá? E no limite ele vai falar de ações educativas, inclusive. Tá? Então, como é que eu faço para manter o mesmo padrão, o mesmo nível dentro das duas empresas, tá? Para essa construção toda, é imprescindível que eu identifique os principais autores e as principais funções de cada um dos autores nesse processo. Com isso, eu vou conduzir uma estrutura de privacidade que pode ser centralizada, que pode ser descentralizada e que pode ser híbrida. Então, como é que eu quero que a minha estrutura seja? Eu quero, eventualmente, que a minha estrutura seja muito, muito, muito centralizada no DPO e uma equipe que está junto com o DPO. Por quê? Porque o tema exige um CPF dentro da minha organização, porque a maturidade que eu tenho dentro da minha empresa necessita de um CPF. As pessoas precisam ter alguém para chegar lá e falar: oi, e aí, você, como é que é isso? Tá? Outros níveis de maturidade já permitem, ou às vezes até exigem, estruturas de privacidade descentralizadas. E isso também é bacana, eu consigo fazer isso de forma completamente espalhada. Então, eu consigo ter isso dentro de diversos
de diversas áreas, de diversos segmentos dentro da empresa. Ou eu posso ter um negócio meio híbrido, então eu posso ter uma estrutura que ela não é tão centralizada, mas ela tem uma referência, ela tem um foco principal, e ela desmembra para descentralizações para percorrer toda a companhia, tá? Então eu posso ter esses três modelos. E aí, na próxima aula, a gente vai olhar como que a gente implementa uma estrutura de privacidade. E aí eu vou falar um pouco para vocês de qual é a estrutura que, ao que eu observei todos esses anos trabalhando com o tema, parece ser a que funciona melhor para a grande maioria das empresas. Mas aqui, de novo, tá? A gente precisa olhar para as especificidades de cada empresa e de cada negócio. Então, muita coisa do que eu vou dizer aqui não vai estar escrito na lei, não vai ser obrigatório, não vai, né? Tem gente que depois levanta a mão e fala assim, mas onde é que está escrito isso aqui? Não vai estar escrito na lei. Mas o que vai estar escrito na lei? Boas práticas do programa de privacidade. E aí aquilo ali parece, dentro, né, de estudos e testes que a gente fez, que é uma boa prática e que funciona na maioria das organizações. Tá? O que também é importante a gente observar? Esse processo de governança dos dados. E aí a gente pode ter uma estrutura específica para isso. Então, algumas empresas, organizações que tratam um volume muito grande de dados, elas têm uma área de governança de dados. Elas têm uma área em que planeja, supervisiona, controla a gestão do dado. Então, ela sabe quais são as nossas informações, de onde vieram os nossos dados, quais são as políticas e normas que aquela empresa segue para determinados dados. Então, ela acompanha o ciclo de vida da informação desde a coleta até a sua destruição. Então, quais são as minhas portas de entrada para eu coletar? Como que eu uso? Quais são as minhas eventuais portas de saída, porque eu compartilho essa informação? O que eu retenho e o que eu destruo? E como eu retenho e como eu destruo? Tá? Então, esta área, ela acaba fazendo toda essa orquestração de todos esses pontos dentro do ciclo de vida do dado. Ela sabe tudo que está acontecendo em cada um dos momentos. Isso ajuda muito o programa de governança e privacidade. E aí, quais são os principais temas dentro de governança de dados? Tá? A gestão da segurança do dado, então tem toda uma parte, né, de gestão de segurança, de controle de acessos, de monitoramentos, de inventários e tudo. A gestão da operação e da database, então, assim, quem que mexe no dado, quem opera o dado, quem prepara as bases de dados para que as áreas que necessitam utilizar aqueles dados tenham o devido acesso, é a área de governança de dados. Essa área define o design e a modelagem dos dados também. Então, ela organiza o banco de dados. Se ela organiza o banco de dados, ela define modelagens e designs do banco de dados. Ela olha e preza pela qualidade dos dados. Então, assim, isso aqui está atualizado, essa base foi atualizada, esse dado ainda tem uma qualidade boa, não tem, como é que a gente tem que fomentar essa base, como é que eu certifico que a base é íntegra, tá? Uma gestão de arquitetura de dados, então, como que eu organizo esses diversos tipos de dados, e aqui é sempre importante a história da classificação dos dados. Então, preciso ter algum direcionamento sobre classificação de dados. Que tipo de dado é aquele banco? E aí tem N formas de eu fazer isso. As mais conhecidas e mais comuns são aquela classificação em que eu classifico os dados como confidencial, dados com público, interno, externo, o confidencial com dados pessoais, confidencial sem dados pessoais, tá? O público que não tem nenhum tipo de risco, o público que, de alguma forma, eu preciso ter algum cuidado com aquele dado, mesmo que ele seja um dado público, que ele possa sair da empresa, mas ele é um dado que tem cuidados diferenciados. Então, aqui, nessa arquitetura de dados, é importante
que eu tenho essa classificação do dado. Tá? Com isso, eu também passo a ter gestão de metadados, gestão de documentos e conteúdos, gestão de dados mestres e referência. E aí eu passo a possibilitar, inclusive, né, o Business Intelligence, o Data Warehouse, como é que eu aproveito todos os meus dados para a minha empresa mesmo. Tá? E aqui, de novo, tá? A gente vai diferenciar no processo de governança de dados, que eu chamo de dados do negócio e dados como negócio. Então, os dados do negócio são aqueles dados em que eu extraio informações para o meu negócio. Tá? Então, dados para o meu negócio, dados que me têm uma informação, um analytics, um business intelligence que melhora o meu próprio negócio. Esses são dados para o negócio ou dados de negócio. Esses, em geral, eles são dados que estão dentro da minha base, que vão ser trabalhados dentro da minha base e que vão voltar para meu proveito e para minhas finalidades. Eles têm um pouco mais de facilidade no modelo de governança de dados. Os dados como negócio são aqueles em que a empresa pega os dados que ela tem e quer monetizar. Então, ela vai vender dados, ela vai criar produto com isso, ela vai se aproveitar de alguma forma para monetizar, para rentabilizar o seu negócio através do dado que ela tem. Esse exige um outro nível de análise, um outro nível de governança, um outro nível de proteção. Por quê? Primeiro, porque com certeza vai sair de dentro da empresa. Né? Se eu vou vender, vai ter que sair de dentro da empresa. Segundo, que quando eu falo em monetizar dados, não é muito bem recebido por diversas autoridades. Não é que não possa, né? Vamos lá, eu posso. Tem vários jeitos listos de se fazer isso, com várias estruturas jurídicas espetaculares. Mas quando eu falo que eu estou usando o dado para ter informações para eu melhorar o meu negócio, eu tenho um tipo de conversa, eventualmente, com uma autoridade. Quando eu falo que eu vendo dados e eu ganho dinheiro com isso, tem outro tipo de conversa. Tá? E, por fim, essa área ela é responsável por fazer uma integração das bases de dados e uma interoperabilidade, para eu não ter um monte de base repetida, para eu não ter uma desorganização completa, para o dado que está classificado de um jeito numa base está classificado de outro em outra base, porque no final do dia, o que eu posso ter? Né? Eu posso ter uma variedade enorme de dados, mas eu posso ter o mesmo dado numa variedade enorme de fluxos. E o que importa e o que traz risco para a gente não é o dado em si. O que traz risco para a gente é a utilização dele, é o fluxo onde ele está. Então, se eu tenho um mesmo dado, mas para utilização em vários fluxos diferentes, aquele dado ele pode ser muito relevante, muito importante para um determinado fluxo, e pode ser pouco importante para outro fluxo. Tá? Mas ele está lá. Tá? Então, a gente deveria se apegar menos ao dado em si e mais a essa estrutura de fluxos, essa estrutura de utilização, essa governança desse dado, justamente para que a gente não tenha essa questão de, esse dado é super importante. Ele é super importante para determinado fluxo. Tem outro que ele aparece, mas ele, às vezes eu nem sei porque ele está lá. Tá? Então, a estrutura sempre está um pouco voltada para os fluxos e os usos e não para o dado em si. Tá? Quando eu estou falando de accountability, de framework de privacidade, eu estou falando basicamente de 3 grandes grupos de mecanismos: políticas e normas, controles e operações. A governança de dados ela está muito em operações. São mecanismos, práticas que eu opero para manter uma governança. Tá? E, basicamente, eu posso explodir o tema de governança corporativa em privacidade nessas caixinhas aqui, e nós vamos passar por cada uma dessas caixinhas atentamente neste e nos próximos encontros. Então, assim, o que para mim é o mínimo
que a gente precisa olhar em termos de estruturas, em termos de pilares, para a gente ter uma governança corporativa em privacidade adequada dentro de uma empresa. Preciso olhar para uma estrutura de privacidade. Então, como que eu organizo a minha estrutura? Eu tenho uma área, não tenho uma área? Quem são os responsáveis? Como é que eu distribuo isso? Se é centralizado, se é descentralizado? Eu preciso olhar para os fluxos em novos projetos. Então, beleza, eu arrumei toda a minha casa, mapeei tudo, fiz tudo bonitinho. Mas como que eu penso novos produtos, novos projetos, novos serviços já imbuídos de privacidade, já imbuídos deste mindset todo de governança de privacidade? Privacy by design, privacy by default. Tá? Eu preciso ter um processo de mapeamento contínuo e robusto. Como eu disse para vocês, eu, Milena, não consigo trabalhar nenhuma das outras estruturas aqui, cláusulas contratuais, direitos dos titulares, políticas e normas, gestão de incidente, se eu não tenho processo de mapeamento. Tá? Melhores práticas em segurança da informação, aqui a dobradinha com o time de segurança da informação é essencial, tá? Os caras precisam vir para cá e dizer, cara, eu tenho tudo isso aqui que pode impedir um vazamento, dificultar um vazamento, controlar os acessos, impedir um acesso indevido, dar integridade para o dado, manter a disponibilidade do dado, porque lembra que incidente de segurança não é só vazamento de dado. Eu tenho um monte de outras coisas que às vezes acontecem que também são incidentes. Por exemplo, a perda da integridade da base de dados. Os meus dados não são mais íntegros. Tem um grande problema, tá, de privacidade e proteção de dados aqui, quando não tenho mais dados íntegros. A parte de direito dos titulares, políticas e normas, gestão de incidentes e de terceiros, e aqui tem, né, um capítulo gigante que a gente vai passar por ele sobre boas práticas de gestão de incidentes, cláusulas contratuais e cultura de privacidade, que são ações educativas, conscientização. Então, esses são os principais tópicos que, se a gente trabalhar cada um deles, me parece que a gente vai ter uma estrutura de governança em privacidade bastante adequada. Lembrando que o centro de tudo isso, o foco de tudo isso é o titular. Todas essas estruturas, todos esses fluxos, esses processos, essas políticas precisam estar centrados no titular do dado. E aí, lembrando aqui, titular do dado não é a empresa. Titular do dado é o titular, é a pessoa física identificável através daquele dado, tá? Porque tem muita gente que fala, esse dado é da AB3, esse dado é do Santander, esse dado é... Não, não é. Os dados que são da AB3 são os dados sobre a AB3. Né? Tem um banco de dados enorme lá que não são dados dela, são dados dos titulares. Este já pode ser um primeiro mindset. A gente brigou muito, eu briguei muito dentro das empresas que eu passei, para que as pessoas parassem de falar que o dado era da empresa. Porque na hora que eu acho que o dado é meu da empresa, eu acho que eu posso fazer o que eu quiser com ele. Tá? Quando eu sei que o dado é do Raoni, do Rony, da Lígia, da Vanessa, eu começo a ter um mindset diferente. Tá? E isso é hábito. A gente fala, o dado da empresa, dado da empresa, dado da empresa. Cara, não é. Não é. O dado é da pessoa física identificável por aquele dado. Tá? Bom, a gente vai entrar agora em cada um desses temas. Me pediram para fazer uma rápida pausa de 10 minutos para água, banheiro e etc. E aí a gente entra aí ao longo das próximas aulas e na próxima 1 hora que a gente vai ficar junto nesses próximos temas. São 20 horas e 10 minutos, a gente volta só para rapidamente esticar os braços aí e tomar uma água. Beleza? Obrigada.
Vamos lá? Bom, vamos começar falando de atividades de governança, melhores práticas de segurança da informação, tá? Sempre que a gente fala de compliance digital, que a gente fala de melhores práticas no ambiente digital, a gente está falando basicamente de 3 grandes pilares. A gente está falando de manter a integridade. Então, isso aqui foi adulterado? Não foi adulterado? A gente está falando de manter a autenticidade. Quem é o autor? Conhecer a autenticidade e garantir a autenticidade. E a gente está falando de cadeia de custódia. Então, qual que é a forma de coletar e o caminho que esse documento, que essa informação, que esse dado percorreu. Quando a gente está falando disso no ambiente físico, é muito mais fácil, né? Integridade, eu tenho um documento que não tem rúbrica, então ele é íntegro, né? Que ele não tem rasuras, nada, então ele está íntegro. Autenticidade, eu faço um reconhecimento de firma na assinatura, e cadeia de custódia é onde eu guardo o documento, tá? Agora, no ambiente digital, isso ganha uma outra complexidade. Aí é por isso que a gente passa a ter uma série de preocupações e de mecanismos para evitar a facilidade de adulteração que a gente tem do dado, da informação do documento do ambiente digital, a dificuldade que a gente tem de entender quem está do outro lado da tela, de saber, de comprovar que realmente aquele perfil do Facebook ou do Instagram é da Milena, é do Papa Bento, enfim, de alguma pessoa específica, e, por fim, todo o trâmite que essa informação passou, né? Por onde que ela passou, como que ela foi constituída, qual é a cadeia de custódia dela, tá? E aí, quando a gente começa a ter esse tipo de controle, esse tipo de mecanismos para isso, a gente passa a ter algumas boas práticas para assegurar essa conformidade digital, esse compliance digital, essa segurança, né, da informação. Porque, como eu disse para vocês, incidentes de segurança da informação não são só vazamentos de dados. Se eu perco a integridade da minha base, eu tenho um incidente de segurança da informação grave, né, relativamente complicado. Tá? Deixa eu só ver que tem um áudio vazando aqui, eu já corrigi aqui. Bom, e a cadeia de custódia, ela justamente me traz algo importante, inclusive para minha prestação de contas e meu accountability. O objetivo aqui é assegurar a idoneidade e evitar questionamentos quanto à origem e estado inicial do dado. Então, eu vou acompanhando aquele dado, vou acompanhando aquela informação desde da sua origem ou desde a sua entrada naquele banco de dados até a sua saída, tá? E tudo isso é importante também por quê? Porque eu posso, devo e preciso utilizar todos esses ferramentais para fazer provas em determinadas situações. Então, o que pode ser admitido aí como prova? Os dados que eu estou tratando, o que eu estou fazendo, como é que eu faço, né, admitindo isso como prova? Então, a gente sabe que qualquer informação, qualquer situação pode ser objeto de prova. Tanto é que nosso Código de Processo vai dizer que todos os meios de prova em direito são admitidos. Mas, de novo, para eu ter um documento, um dado, algo com validade jurídica, eu vou precisar ter integridade, autenticidade e cadeia de custódia. E aí, para isso, a gente começa a ter uma série de questões relacionadas principalmente à busca e apreensão de dispositivos ou à obtenção de informações via decisões judiciais. E aí a gente diz, mas o que isso tem a ver, né, com governança em privacidade? Tem a ver que eu preciso ter uma preparação, eu preciso entender justamente da minha integridade de prova, da minha integridade de base, para eu ter boas práticas de segurança da informação e, portanto,
ter um modelo de governança em privacidade bacana. Porque tudo isso aqui pode e normalmente envolve dados pessoais. E aí, como é que eu faço isso? Como é que eu trato isso? E hoje a gente já tem até outras estruturas, né, mais fáceis de obter informação do que a busca e apreensão de dispositivos eletrônicos. Então, assim, é muito comum e ainda é, então, assim, um exemplo foi no caso das Americanas. No caso das Americanas, alguns bancos que eram credores da empresa foram ao judiciário pedir a busca e apreensão dos dispositivos das Americanas, ou seja, eu vou lá e vou clonar as informações que estão lá nas bases de dados, nos backups, nos bancos de dados das Americanas, justamente para ter acesso a informações sobre todo esse movimento de governança, de o que foi feito, vender ação, não vendeu ação, o que aconteceu, qual foi as políticas envolvidas aí nas questões relacionadas ao rombo que deu. Mas, hoje eu posso, inclusive, pedir essas informações para um provedor. Eu posso pedir para a Microsoft, eu posso pedir para o Google. Então, com decisão judicial, eu acesso várias informações. E eu, empresa, também posso ser sujeita a esse tipo de situação. Então, eu preciso aqui criar meios de ter uma segurança da informação adequada. E quando eu preciso fazer um registro adequado de algo que está numa situação efêmera ou de fácil destruição, então publicações ofensivas em redes sociais, sites que sobem, e-mails que às vezes podem desaparecer, conversas de WhatsApp. Então, tudo isso, como que eu protejo de alguma forma essa informação para que eu não esteja sujeito à desconstituição dela, à destruição dela? Hoje, nossa forma mais relevante para proteger isso é via ato notarial, lá nos termos do 384 do Código de Processo Civil. E aí, eu consigo dar integridade, dar autenticidade, dar fé pública a algo que eu posso tirar via prints. Né? Eu posso usar os prints para fazer as minhas preservações de informações, inclusive aqui, isso aqui é muito importante nos casos de incidentes. Então, como é que eu vou preservar, como é que eu vou manter os indícios do incidente para, eventualmente, depois ter as devidas responsabilizações? Eu posso fazer print? Posso, tem uma liberdade probatória aqui. O problema é que o print pode ser contestado. Então, eventualmente, eu posso ter a prova contestada em juízo ou para onde eu vá necessitar dessa informação. E aí, a recomendação aqui, dentro das melhores práticas aqui de segurança da informação para guardar os dados, eventualmente, de incidentes, é a prática de ata notarial. A gente sabe que não é barato, a ata notarial cobrada por folha, muitas vezes isso se torna caro, e aí uma das coisas que muitas das empresas estão fazendo é o seguinte: vamos selecionar quais são os dados extremamente importantes. Esse eu guardo em ata notarial. Os que não são tão relevantes, eu preservo em blockchain. Mas isso está sendo feito no judiciário? A gente não tem ainda decisões de entendimento já predominante no judiciário sobre a validade de registros de preservação de documentos em blockchain. Entretanto, pode ser um caminho, porque a gente tem uma estrutura de tecnologia no blockchain que dá mais segurança na medida em que aquilo não pode ser deletado, que aquilo não pode ser apagado, que eu tenho um registro daquilo e que aquilo foi de alguma forma validado por uma rede para ser registrado. Então, uma das possíveis medidas aqui é parte das provas que são mais relevantes eu registro em ata notarial, parte eu deixo registrado em algum sistema de blockchain que é muito mais barato. Para incidentes, é bem relevante que a gente tenha um bom mecanismo de conservação de provas, tá? Porque isso vai nos trazer aí bastante segurança nos casos de medidas de incidente. Bom, qual é uma outra boa prática de segurança da informação? Que a gente chama de anonimização ou pseudonimização. O que também tem muita confusão com essas duas nomenclaturas aqui. A anonimização é aquele mecanismo que eu
de alguma forma, altero completamente ali a informação para que eu não consiga voltar à origem daquela informação e identificar o dono daquela informação. Tá? Então, eu coloco ali uma randomização, eu coloco uma generalização, eu diluo os atributos por meio de uma ordem de escala. Eu faço esses mecanismos que eu não consigo mais voltar e dizer, não, esta informação era da Milena, esta informação era do Pedro, essa informação era do José. Com esse tipo de prática, eu afasto a aplicação de LGPD. Então, aqui eu não tenho mais um dado pessoal. Dado anonimizado não é dado pessoal, não tem aplicação de LGPD, tá? Só que essas práticas, elas, primeiro que assim, elas são práticas que servem só para determinadas situações. E segundo, que muitas vezes a gente acha que a gente está aplicando um mecanismo de segurança da informação que não é reversível, mas existe uma chave para revertê-lo. E aí a gente chama de anonimização, que na verdade não é anonimização. Dentro de um processo de governança, o que eu gosto de fazer com esses temas que podem gerar uma certa confusão? Eu gosto de ter o que a gente chama de compêndio, que nada mais é do que um bookzinho em que eu guardo lá e registro o que a empresa entende por determinado conceito legal. O que a empresa entende por anonimização? Quais são os mecanismos, quais são os processos que a empresa considera anonimização? Coloco lá naquele meu compêndio. Obviamente, né, validado pelo jurídico, pela área de tecnologia, eventualmente por uma área de segurança externa, por uma área de assessment externo e tal. Mas é legal que eu tenha ali algum lugar em que eu concentre o que a empresa chama de anonimização, porque senão uma área chama de anonimização uma determinada prática, a outra chama outra chama outra, e a gente não consegue mais se entender. Né? Porque quando dizem para mim, nossa, vazou um dado anonimizado, eu, no jurídico, já falo, bom, primeira coisa que eu penso, não tenho problema com a LGPD. Não preciso pensar em ANPD, não preciso pensar em titular, não preciso pensar em nada. Só que se a área que está me contando isso entende por dado anonimizado algo que é reversível, então já começa a ficar mais complicado, porque aí a gente não está falando a mesma língua. Muitas das vezes, quando a gente fala que a gente está fazendo uma anonimização, o que a gente está fazendo, na verdade, é uma pseudo-anonimização. A gente está criando um ruído, a gente está incluindo um mecanismo que dificulta eu saber qual é a pessoa envolvida, mas existe uma chave que me leva a saber aquela pessoa envolvida. Tá? Então, quais são esses mecanismos mais utilizados? Criptografia, hash, token, que eu insiro um ruído, né? Mascaramento, eu insiro um ruído no dado, mas eu consigo depois fazer a reversão. Eu consigo voltar para saber que aquele dado é do Fábio, da Maria, da Vanessa, etc. Tá? Outra termo que dá bastante confusão e que merece aqui um compêndio e que merece que todo mundo, né, fique na mesma página com isso, tá? Dado pessoal sensível. A gente foi acostumado a dizer que dados que eram muito importantes para a empresa, dados que eram extremamente confidenciais, eram dados sensíveis. Aí vem a LGPD e coloca lá que existe uma classificação, existe um conjunto de dados que tem tratamento diferenciado e que o nome é dado pessoal sensível. E eles são um rol estabelecido que passa por origem, raça, convicção religiosa, opinião pública, afiliação a sindicato, organização religiosa, filosófica, política, vida sexual, saúde, biométrica, etc. Tá? Aí já começa um pouco dessa confusão, né? O que eu vou chamar de dado pessoal sensível? Você vai chamar de dado pessoal sensível o que a lei diz que é dado pessoal sensível. O resto você pode chamar de confidencial, secreto, importante, relevante, qualquer outra coisa. Mas é importante que essa distinção, porque aqui, de novo, é o que acontece quando eu não tenho um modelo adequado de estrutura de governança. Cada um chama o que quer do que quer. E aí tem alguns desdobramentos dessas estruturas, né? Então, por exemplo,
dados sensíveis, informações auferidas a partir de dados pessoais. Então, de alguma forma, por exemplo, eu tenho a informação de que o Rony faz doações a determinado partido político. Tá? Fazer doações a determinado partido político não é um dado sensível. Tá? É um dado pessoal do Rony e tal, mas não é um dado sensível. Mas eu posso auferir, a partir desta informação, a filiação política do Rony, que seria um dado sensível. Não obrigatoriamente o Rony faz doações a determinado partido porque ele é afiliado àquele partido. Tem várias empresas aí que fazem doações a N partidos. Tá? Mas parece ser razoável que eu possa seguir um pouco nessa linha, tá? De que ele aufere doações por conta de alguma filiação. Tá? E aí? E esta informação, então, né? Doações para determinados passa a ser um dado sensível? A gente tem posicionamentos para os dois lados. Tem doutrina que diz que sim, é um dado sensível, tem doutrina que diz que não é um dado sensível. Eu, na minha empresa, vou fazer o quê? Coloca lá no seu compêndio. Tá? Esse tipo de dado, para fins dessa empresa e para fins de LGPD, é considerado como um dado sensível pela minha empresa. Tá? Por quê? Porque amanhã você sabe que ali tem um rol de informações que devem ser tratadas do mesmo jeito que os outros dados sensíveis previstos na lei. Tá? Então, esse tipo de divergência, esse tipo de situação que ainda não está muito clara, seria legal você ter, dentro desse seu processo de governança, um compêndio, um material, um lugar em que aquilo ficasse registrado. Tem alguém com a mão levantada? Raoni, né? Oi, doutora. Olá, tudo bem? Tudo bem. Bem, além de ser bacharel de Direito, eu sou desenvolvedor full stack, né? Que bom! Então esse tema sensível é uma coisa que realmente vai gerar problema, porque se você, né, para quem conhece de plataformas como a plataforma da Apache, do Kafka, que são Netflix, né, todos esses streamings, Streamings. eles coletam todos esses dados sensíveis, né, praticamente, assim, as pessoas podem não perceber. E eu acho que eu não sei, pela lei parece que eles vão ter problema, vai ter que se adaptar a isso, né? Assim, os dados sensíveis não é que eles não podem ser coletados, eles podem, né? A questão aqui é que você tem determinadas bases legais que não são aplicáveis a dados sensíveis e você precisa aplicar medidas de segurança maiores para esse tipo de dado. Esse tipo de situação que eu estou falando, né, sobre você coletar algo que pode ser inferido a uma informação que é considerada pela lei de dado sensível, é algo que eu vejo muito pouca empresa se preocupar, tá? Muito pouca empresa. Então, assim, por exemplo, plataformas de streaming é algo que você tem bastante coisa que você pode oferir ali. Né? Então, se o cara ouve sempre o podcast de determinado político, né? Se o cara assiste determinadas coisas e tal, você começa a conseguir, né? Sei lá, ele assiste programas que única e exclusivamente são direcionados ao público LGBT. Então, assim, tem um monte de coisa ali que pode te levar a oferir a informação de um dado sensível. Né? E eu não vejo hoje grandes preocupações com isso. Tá? As empresas coletam essas informações, guardam como perfil de comportamento, e elas não fazem essa reflexão de, pô, mas daqui eu estou oferindo uma informação que pode se caracterizar como dado sensível. Será que o conjunto todo é dado sensível? Tá? Eu vou colocar a minha colher no tacho aí também. Boa noite também. Mas aí, neste caso, como é uma questão de um cálculo algoritmo para se conseguir descobrir qual é o posicionamento político e etc., aí nós estamos falando de um tratamento de dados. Se esse tratamento de dados existe
aí sim, isto é um problema perante a lei, porque você está criando um tratamento de dados que faz com que um dado sensível surja. Mas se não, se é só um armazenamento de quais são os filmes que a pessoa vê, mas não existe nenhum tipo de processamento em relação a isso para gerar um dado sensível, isso não é problema. O foco todo é a finalidade do tratamento de dados, sempre dentro da LGPD, né? Então, o ponto é exatamente esse que você trouxe, Gisela. Por quê? Porque, em geral, né, por que as empresas coletam algumas dessas informações, principalmente de perfil de comportamento, né? Porque elas querem, de alguma forma, trabalhar essa informação para gerar alguma coisa sobre você, né, e reverter para você. No caso, por exemplo, dos streamings, ela quer reverter filmes que têm o mesmo perfil, né, para te manter dentro da plataforma e tal, aquilo que a gente já sabe. Mas aí, como que você olha para dentro do algoritmo e diz, olha, se ele gosta de vários filmes que têm como tema central, vamos pegar um negócio bem polêmico aqui, tá? E aí, sem nenhum viés de julgamento de valor e nem de discriminação. Eu só assisto programas relacionados ao tema de LGBTQIA+. Tá? Então, muito provavelmente, você vai ter dentro do algoritmo essa junção toda disso para gerar que a Milena é uma pessoa, vamos dizer, simpatizante, né? Eu não preciso nem falar que ela é simpatizante do tema de LGBTQIA+. Tá? Eu não vou abrir o algoritmo, o Netflix não vai abrir o algoritmo dele, ninguém vai abrir o seu algoritmo para saber se lá dentro eu sou considerada uma pessoa LGBTQIA+, ou não. Então, a discussão começa a ficar complexa demais, porque, assim, eu não sei o que tem dentro do algoritmo, eu não sei se lá eu tô com isso ou não tô com isso, ou se só eu tenho lá um monte de informações dizendo assim, Milena gosta do filme A, B, C, D, E, e todos eles têm uma relação com X. Não sei se é LGBTQIA+, não sei qual é a informação que está juntando e que está fazendo esse algoritmo tomar uma decisão. Tá? Mas então, voltamos para a finalidade, né? Porque se ele faz essa verificação com a finalidade de te sugerir novos filmes, ele não necessariamente precisa te classificar como nazista porque assiste Hitler, como LGBT, é simplesmente, olha, consome esse tipo de filme e vou apresentar mais filmes desse tipo. Não necessariamente te classifica desta forma, né? Então, voltamos para a finalidade. Agora, se a finalidade for para outra situação que seja diferente da finalidade de oferecer filme, e aí a gente está criando alguma, né? Mas realmente isso é assunto para mesa de bar, né? Mas assim, como programador, eu afirmo que eles classificam, não existe como não classificar. Eu afirmo em geral é isso, em geral é isso que os programadores dizem. Eu preciso criar uma palavra-chave, né? Uma chave médica ali, é uma técnica, né? Para isso. Então, assim, quando você começa a discutir isso, você começa a ver que é muito complicado. Por quê? Porque ali no meio pode ser que surja uma informação que é ou não. Mas a tua tese, Gisela, ela é amplamente aceita também, tá? E eu até, de alguma forma, sou sensível a dizer, pô, daqui a pouco a gente vai achar que tudo é dado sensível, porque eu posso oferir um monte de coisa de um monte de informação, né? Temos o segredo comercial aí também, né? Que, inclusive, a LGPD protege, né? Então, aí o entendimento fica difícil, né? Você tem uma função social da empresa, né? E no final das contas, se o Netflix não usa isso para oferecer no mercado para outra coisa, né? Mas quem disse vai oferecer ou não, né? Mas eu só queria voltar, eu fiz uma pergunta aqui no chatzinho, e a gente trocou de assunto e eu não cheguei. A questão das provas se usa muito Verifact, né? Aí eu questiono, Verifact em contexto empresarial não é possível utilizá-lo? Porque muitas vezes não é, em vez da ata notarial. Ele é, tá? Ele é, e ele tem vários mecanismos que trazem essas questões de autenticidade, de integridade da informação e tal, tá? Mas o que acontece? Ele não chega a ter a fé pública do tabelião, né? Então, eventualmente, o que vai acontecer?
Se eu sou advogada da parte contrária e quero tumultuar o processo, eu vou falar, cara, eu quero ali contestar essa informação que vem desse sistema, porque eu não sei se esse sistema tem mecanismos, eu quero auditar esse sistema. Então, assim, dá para fazer um pouco de confusãozinha no processo, tá? Mas ele é amplamente utilizado, e é um pouco disso que eu falei, às vezes são alternativas para você não fazer tudo ata notarial. Tá, agora sim, pô, se você não quer ter risco nenhum, risco zero, de que ninguém vai contestar a tua prova, é ata notarial. Tá? Aí você gasta 300 conto a página e faz uma ata notarial. Exatamente, mas você tem que investir uma grana nisso, então tem que ver se o custo-benefício vale a pena, né? O que às vezes a gente faz é um pouco isso, sabe? A gente pega os principais informações que tem que estar numa ata, aí pede para o tabelião montar alguma coisa com menos páginas, não copia tudo, não reflete tudo, e o resto a gente guarda no Verifac, né? Guarda no blockchain, guarda em outras plataformas dessas, tá? Mas dá para fazer uma confusão com advogados chatos de direito digital, tá? Mas muita gente usa, assim como muita gente usa print, né? A gente está cheio de processo judicial aí com print de WhatsApp. E o processo anda e convence o juiz e a vida anda. Né? Então, é mais para a gente ter a certeza do tamanho da contestação aqui. Tá? Bom, tem a questão da fotografia, né? Se é dado sensível ou não é dado sensível. Então, aqui eu estou trazendo algumas questões um pouco polêmicas. Tudo isso para dizer, não para necessariamente discutir a questão polêmica, mas tudo isso para dizer que quando eu quero ter boas práticas, quando eu quero ter alguma metodologia, quando eu quero ter algum tipo de governança adequado, preciso pegar esses temas que ainda não são pacíficos, e eu preciso de alguma forma dizer, olha, a empresa entende que é isso, isso e isso. Tá? Por quê? Porque daí, ó, para a gente, dado anonimizado é aquele que tem os seguintes mecanismos, blá, 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 blá. Porque eu já vi muita gente dizendo, por exemplo, que criptografia é um método para anonimizar os dados. Eu conheço vários métodos de criptografia que não anonimiza dado. Por quê? Porque tem reversão. Então, os conceitos eles são muito amplos e não bem definidos, e isso pode gerar, né, uma série de situações complexas. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de dado anonimizado, né? Então, esses dados todos, assim, que são super agregados, dados globais, aí a gente, né, não tem nenhuma dificuldade. E trouxe aqui um termômetro, tá? Que eu costumo colocar ali dentro das minhas políticas, das minhas normas e tal, justamente para eu medir a temperatura de cada dado, tá? Então, assim, quando eu classifico o dado como anonimizado, cara, eu estou um pouco preocupada, a temperatura está baixa, né? Esse dado não incide LGPD, tá tudo bem, tal, ele pode eventualmente ter um segredo de negócio ali e tal, mas assim, eu tenho menos preocupação. Quando o dado é pseudo-anonimizado, já começa a esquentar um pouco a minha preocupação. Por quê? Porque eu posso voltar para um titular e causar danos para esse titular. Os dados pessoais indiretos, que são aqueles que identificam uma pessoa, mas é que eles precisam ser combinados para identificar, eles não identificam diretamente, ou sozinho, por eles sós, eles também vão aumentar um pouco a minha preocupação. Os dados pessoais diretos, aí é dado pessoal na veia mesmo, aí eu preciso ter cuidados maiores, e os dados pessoais sensíveis extrapola aqui o meu nível de risco, o meu nível de preocupação. Tá? Então, esse daqui é um bom parâmetro para a gente também fazer aquilo que eu estava falando. Quais são as práticas de segurança e quais são os níveis de controle que eu vou colocar sobre cada informação? Porque eu, de repente, não preciso ter o mesmo nível de segurança, o mesmo nível de controle que eu tenho para dados anonimizados, que eu tenho para dados sensíveis, dados pessoais sensíveis. Eu posso colocar camadas adicionais de segurança da informação de acordo com esse termômetro, de acordo com a minha preocupação com cada tipo de dado. Tá? Esse também pode ser um critério para a classificação dos dados. Então, tem uma série aqui de ponderações que a gente pode fazer. O segundo pilar aqui que a gente tinha visto são o que a gente constrói de fluxos para novas
novos projetos, novos produtos, novos sistemas dentro da companhia. Então, eu tenho lá coisas já existentes, legado, aí aqui eu vou fazer um parênteses, muitas pessoas dizem que a LGPD ainda não regulou o banco de dados legados e que, portanto, não precisa fazer nada com o banco de dados legados até vir uma regulamentação. Não sei, me parece que não é a melhor interpretação. Eu acho que, né, vamos já resolver o passado, o presente e o futuro, né? Mas tem essa tese no mercado. Mas, de qualquer forma, eu preciso criar fluxos que mantenham a observância da privacidade e da proteção de dados desde a sua concepção, que é o que pede lá o artigo 46 da LGPD. Então, o que eu vou fazer para que, desde o começo, eu tenha esses conceitos de privacidade e proteção de dados imbuídos dentro daquele sistema, tá? Dentro daquele produto, daquele serviço. Muitas das empresas hoje trabalham dentro da metodologia ágil. Dentro da metodologia ágil, você vai construindo ali, né, não em escala, né, não em determinadas etapas, mas em modelos de MVP, a concepção da atividade, do produto ou do serviço. O que a gente faz dentro disso? A gente pega lá na primeira cerimônia que eles fazem, que normalmente é um brainstorm, ou seja, é primeira discussão sobre uma ideia, e a gente já coloca alguns requisitos que precisam ser observados já naquele momento. Então, assim, eu preciso pensar, vai ter dado pessoal? Vai. Então, você começa a pensar, impacto para o titular, quais tipos de dado que vai ter, o que eu vou fazer com aquilo. Então, a gente já começa a colocar uma série de perguntinhas lá no momento do brainstorm, para que comece a ser incorporado elementos de privacidade e proteção de dados, para que, quando chegar na etapa de desenvolvimento e nos próximos estágios disso, isso daqui já esteja avaliado, já esteja pensado, já esteja incorporado, tá? Então, precisa ser bem lá no começo. Quando você tem essas cerimônias, essas metodologias organizadas, é muito mais fácil. Você coloca lá um tag lá, um task no sistema, e fala, ó, aqui eu tenho que acionar, tem dados pessoais? Ele responde lá que tem, pô, aquele projeto já cai para a área de privacidade começar a olhar, tá? Quando a sua estrutura não é tão bem organizada assim, aí você precisa entender aonde que você vai colocar essa pergunta para que você comece a ter visibilidade dessas questões já num momento que não seja, né, um momento tão avançado das discussões, porque levantar a mão para falar, olha, tem algumas questões aqui de privacidade e proteção de dados que eu preciso colocar, quando o negócio já está desenvolvido, já está feito, já está pensado, é muito complicado, porque muitas vezes eu tenho que desconstruir algumas estruturas que já foram construídas e desenvolvidas para isso, tá? E aí eu deixei aqui para vocês um link da IOCO, que é justamente o Information Commerce Office, e ele classifica ali o Privacy by Design e as interações que tem que ter. Então, tem uma série ali de inputs, de orientações de como você trata o Privacy by Design e o Privacy by Default dentro da sua estrutura de governança, tá? Considerando a 78 da GDPR, e aí, para quem não está familiarizado, né, com o GDPR, é a Lei Geral de Proteção de Dados da Europa, na qual a nossa LGPD foi amplamente inspirada, para não dizer que ela foi só tropicalizada. Lá eles têm algo que eu particularmente acho muito bacana, que são as considerandas, que são os itens que de alguma forma esclarecem ou explicam a lei antes da própria, né, da própria legislação mesmo, dos próprios artigos de lei. E lá na 78 ele vai falar que para poder comprovar a conformidade com a GDPR, o responsável pelo tratamento de dados deverá adotar orientações internas e aplicar medidas que respeitem, em especial, os princípios de proteção de dados desde a concepção e da proteção de dados por defeito, ou seja, aquela que já vem, né, desde a concepção configurada como proteção de dados. E aí, né, desde da configuração padrão, existe uma proteção ali. E aí ele coloca, o que eu tenho que me preocupar aqui?
que medidas a serem implementadas para buscar segurança, minimização do tratamento de dados pessoais, pseudonimização, transparência total em relação à finalidade, à função e o tratamento de dados, controle dos dados pelo titular. Então, aqui tem uma discussão ampla sobre o opt-out. Então, assim, eu devo ter, de alguma forma, a possibilidade do titular ter um opt-out para que ele tenha controle dos dados e para que eu seja obrigado a não mais tratar os dados dele, ainda que eu tenha uma outra base legal que não consentimento. Esse assunto é muito discutido quando a nossa base legal é o legítimo interesse. Porque no legítimo interesse eu tenho lá uma ampla gama de interesses do titular, do controlador do dado, que podem servir como finalidade. E aí é claro que eu tenho que fazer lá um relatório de impacto, eu tenho que equilibrar isso com os interesses do titular, mas será que eu não deveria ter um controle maior do titular, dado que essa base legal é tão ampla, e por isso a aplicação do opt-out? Então, tem alguns doutrinadores que defendem que o legítimo interesse só é plenamente viável quando eu tenho opt-out, porque aí o meu relatório de impacto fica mais equilibrado. Tá? E as questões de segurança da informação que a gente viu. Tá? O principal fundamento do Privacy by Design é embebedar de proteção de dados os novos sistemas e as novas tecnologias desde a concepção. Ele foi inserido expressamente na GDPR e na LGPD, e ele tem a necessidade de uma participação bastante ativa do pessoal de tecnologia, desenvolvedores e até do pessoal de marketing, porque, sim, uma das grandes dificuldades que a gente tem tido, principalmente quando eu estou falando de dados como negócio. Então, eu vou vender produto de dados. É justamente fazer um marketing adequado daquele meu produto. Porque é legal eu falar que eu consigo saber de tudo, que meu dado que minha tecnologia é ótima porque eu consigo descobrir tudo, que eu tenho dados de todos os brasileiros e etc e tal. Mas, para o mindset de proteção de dados, é horrível. Como é que eu explico tudo isso? E agora, o que eu tenho visto? Eu tenho visto as empresas falando o seguinte: olha, o meu produto é maravilhoso, meu dado é de ótima qualidade, mas começa já a falar, eu tenho fontes legítimas, eu tenho conformidade com a LGPD, eu tenho uma governança de dados, eu tenho um programa de governança em privacidade. Então, elas já começam a falar um pouco deste assunto, né, para que a gente consiga equilibrar um pouco o discurso de privacidade e proteção de dados com o discurso comercial de marketing desses produtos. A Fernanda está me perguntando se o material vai ser disponibilizado. Sim, Fernanda, as aulas ficam gravadas e o material vai ser disponibilizado ao final do terceiro encontro, tá? Então, vou disponibilizar para vocês também aí, através das plataformas da ESA. Bom, e o que a gente pode trazer aqui de princípios do Privacy by Design, do Privacy by Default? Primeira coisa eu preciso ser proativo e preventivo. Então, isso significa dizer que a minha construção aqui, ela tem que prever já as possibilidades de mitigação do risco. Não posso ser só remediativo ou reativo. Então, não posso ter uma tecnologia que só protege o dado se eu tiver um problema. Eu preciso ser proativo e preventivo. Eu preciso ter uma privacidade como configuração padrão. Então, todos aqueles itens lá de melhoria de configuração de privacidade, eles já devem vir ticados. E aí, o titular, por meio de um ato de vontade, mera liberalidade, ele vai lá configurar para dar maior ou menor extensão ali à privacidade. Até porque a gente tem um conceito de privacidade hoje muito amplo e muito, vamos dizer assim, específico de cada pessoa, muito personalíssimo. O que, para mim, é uma invasão de privacidade, às vezes, para a Gisela não para o Raoni não é.
e vice-versa. Então, né, a gente precisa também flexibilizar um pouco para dizer o seguinte: olha, titular, eu vou te dar uma série de mecanismos para você proteger a privacidade. Se você quiser abrir mão deles, está aqui, você abre mão deles. Tá? Então, é possível, mas desde que eu saia na largada com todos eles bloqueados e protegidos. E aí eu, titular, vou lá no ato de vontade, clico lá, mudo a configuração, etc. e tal, e amplio ali o escopo, né, da possibilidade de tratamento dos dados, tá? Privacidade incorporada ao design, né? Então a gente fica dentro lá de todo o design de serviços do titular, respeito pela privacidade do titular, mantendo o titular como elemento central, transparência e visibilidade, aqui de novo aquilo que eu falei, tem que contar mais do que o mínimo, tem que entrar num nível de detalhe melhor, tem que explicar um pouco mais. A gente tem um nível de educação digital no Brasil extremamente baixo. As pessoas não entendem como as coisas funcionam. Elas acham que um aplicativo que captura lá a foto dela para montar um avatar não tem nenhum problema com privacidade e proteção de dados. Não estou dizendo que tem problema, só estou dizendo que precisa pensar se tem. E as pessoas não pensam, né, que tem. Se tem, se não tem. Então, assim, tá tudo bem se você acha que fazer um avatar é mais legal para você do que proteger os seus dados. Tá tudo bem, mas você está consciente disso? Tá certo, você leu lá e tal, porque quando você lê os termos de uso e as políticas de privacidade desses tipos de programas, aplicativos, tal, serviços, me parece que está faltando transparência e visibilidade. Tá? É difícil você entender como a coisa vai funcionar para você fazer uma escolha consciente, do tipo, não vou fazer meu avatar porque eu acho que meus dados não podem ficar lá de fotografia, guardados por 20 anos para utilizar para outras finalidades, caso eles entendam necessário. Né? Então, acho que transparência é algo que a gente precisa trabalhar mais. Segurança end-to-end, proteção desde o começo do ciclo, durante toda a vida, e funcionalidade completa, soma diferente de zero. Ou seja, né, eu preciso que tudo que está dentro da funcionalidade, de alguma forma, tenda a prevalecer, né, os cuidados com privacidade e proteção de dados. Bom, a gente está nos nossos 5 minutos finais, tá? Eu queria deixar eu sei que algumas pessoas já foram fazendo perguntas aqui no site e tal. Eu queria deixar esse tempinho final aí para ver se alguém tem alguma coisa do que a gente passou, que merece que a gente volte, que não ficou esclarecido, alguma dúvida, alguma coisa que esperava ver e não viu nessas primeiras 2 horas. Que a gente ainda vai, né, passar por vários temas, mas era só para a gente fechar a aula aqui, de alguma forma, conseguindo abarcar tudo isso, tá? Bom, eu vou fechar, então, o tema de privacidade by design e by default, e aí a gente encerra para deixar o próximo tema na próxima aula. Como que a gente faz para implementar isso aqui? Tá bom, entendi, legal, bonito, tal, entendi o que tal, mas e aí? Como é que eu faço para colocar isso em prática, tá? A gente tem algumas metodologias aí na doutrina, tá? E para a constituição de um modelo sólido, a metodologia ela acaba imaginando blocos ou andares divididos por função, tá? Então, a gente tem ali o primeiro ponto, que são as definições básicas. Então, eu vou lá trabalhar em estabelecimento dos princípios da finalidade, necessidade, adequação e não discriminação. Então, quando eu estou fazendo lá o meu checklist lá, tem dados pessoais, o que eu tenho que olhar nesta minha ideia? Esta minha ideia, ela infringe de alguma forma os princípios da finalidade? Eu tenho uma finalidade específica, lista para esse tratamento de dados? Eu estou usando só os dados necessários ou eu estou extrapolando? Eles estão adequados para essa finalidade? Não uso dados que podem gerar alguma discriminação? Quais são as bases legais aplicáveis? Então, qual é a base que eu vou usar aqui ou quais bases que eu vou usar aqui? E quais são a identificação dos riscos e sensibilidades da atividade? Então, esse é o meu checklist inicialzinho básico que eu coloco lá no começo, quando eu
a gente pensa, né, numa ideia de produto ou serviço que precisa ter imbuído o conceito de privacidade, de privacy by design ou default. Aí eu subo um pouquinho, né? A ideia vai evoluindo, tal, vai ganhando mais corpo e tal, aí eu vou para o segundo ponto, que aí eu vou olhar critérios de segurança da informação como confidencialidade, integridade e disponibilidade. Ou seja, esse meu sistema, esse meu produto, ele tem como proteger a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados? Quais são os mecanismos que eu coloquei nesse produto, nesse serviço para isso? Vou evoluindo mais um pouco, e aí eu digo, como é que eu vou, nesse produto e serviço, garantir a transparência e a informação aos titulares? Eu vou colocar pop-ups, eu vou colocar telas, eu vou colocar um termo de uso e uma política de privacidade gigante que não diz nada com nada. O que eu vou fazer? Tá? E, por fim, para coroar esse meu processo todo de privacidade, de privacy by design, eu vou registrar e comprovar tudo isso. Então, no final da minha construção, lá do meu aplicativo, da minha plataforma, etc. e tal, eu vou dizer, olha, esta minha plataforma, ela olhou para isso do seguinte sentido e usou isso para mitigar. Ela olhou para aquilo no seguinte sentido, então assim, confidencialidade, como é que eu vou tratar? Transparência, como é que eu vou tratar? Direito dos titulares, como é que eu vou tratar? Sensibilidade, relatório de impacto, garantir que são dados necessários, que são os dados mínimos. E aí eu faço um relatório, um registro disso. Na hora que eu faço um relatório, um registro disso, o que eu faço? Eu guardo esse negócio e aí eu tenho já o meu accountability. Eu já tenho lá uma forma de dizer que está aqui o meu registro de que esse produto e esse serviço tem um carimbo de Privacy by Design, tem um carimbo de Privacy by Default. Tá? Então, este é o, vamos dizer assim, os passos que a gente dá para que a gente consiga ter esse registro, né, desse tema e conseguir comprovar todos esses registros. Tá? Bom, esta foi a primeira parte do nosso encontro. Tá? No próximo encontro, a gente vai falar, né, de políticas e normas, a gente vai falar de incidentes, a gente vai falar de estrutura de departamento de privacidade, a gente ainda tem bastante coisa aqui para conversar. Tá? Na próxima aula, tragam dúvidas, ideias, casos que a gente também pode debater, tá? A ideia aqui é que não seja um filme de 2 horas falando sem interação. Tragam e fiquem à vontade para a gente fazer essa interação. Tá certo? Obrigada por hoje, ótima companhia. A gente se encontra agora na sexta-feira para continuar aqui nossa jornada. Até mais, boa noite, obrigada.